novo submarino nuclear russo furtivo assusta tanto o Ocidente? Pergunta. O jornal britânico The Express fez uma descoberta surpreendente esta semana. Entendeu que a Rússia possui armas capazes de causar uma devastação incalculável sobre os seus inimigos. O que deixou o Express confuso em seu artigo publicado no sábado 15 de 6 de 2024 foi o K-564 Arkhangelsk, um submarino de mísseis de cruzeiro movido a energia nuclear da classe A-100M, que recentemente passou por teste no mar e deve entrar em serviço em dezembro. Embora o jornal tema que este submarino possa ser indetectável pelos adversários ocidentais e possa representar uma séria ameaça às bases militares da OTAN, comboios navais e infraestruturas críticas em terra durante uma crise, ainda cabe à mídia saber do que o Arkhangelsk é verdadeiramente capaz de fazer. No início desta semana surgiram imagens do Arkhangelsk realizando seus primeiros testes na cidade de Severodvinsk, no Mar Branco, onde foi construído. Ainda segundo a mídia, na semana passada o premier britânico Rishi Sunak recebeu instruções ultra secretas depois que o submarino nuclear russo foi identificado na costa da Escócia. Aqui está tudo o que se sabe sobre o submarino. Pode mergulhar até 600 metros de profundidade e ter velocidade máxima de 16 nós na superfície e 31 nós debaixo d'água. O submarino tem uma tripulação de 64 pessoas e uma autonomia de cerca de 100 dias, limitada pelas necessidades de alimentação e manutenção. O armamento da embarcação inclui tubos de torpedo de 533 mm e silos de lançamento verticais para mísseis de cruzeiro antinavios Onyx, mísseis de cruzeiro Caliber e mísseis de cruzeiro hipersônico Zircon. Ambos os mísseis Caliber e Zircon têm capacidade nuclear. O chefe do exército francês, Skill, fala sobre a modernização da força e lições de guerra na Ucrânia. O chefe do Estado-Maior do Exército francês, general Pierre Skill, liderou a força terrestre desde julho de 2021, implementando um esforço de modernização em grande escala chamado Scorpion, que inclui novos veículos blindados conectados em uma mudança para o combate em rede. Ele supervisionou um orçamento que aumentou 12% em 2024 para mais de 10 mil milhões de euros e uma força de mais de 110 mil militares. Na entrevista antes da conferência Eurosator em Paris, que ocorreu de 17 a 21 de junho, o general comentou sobre a mudança na situação de segurança, as capacidades que o Exército demonstrará no maior espetáculo de defesa da Europa e como as Forças Armadas deverão adaptar-se à hiperletalidade do campo de batalha moderno da guerra em evolução. Esta entrevista foi editada para maior extensão e claramente. Dado o cenário de segurança em evolução na Europa, quais são as áreas mais críticas do combate terrestre, onde o aumento da cooperação europeia no domínio de defesa pode ajudar a enfrentar os desafios militares comuns? Pergunta. Resposta. Enfrentar desafios militares comuns significa ser capaz de lutar lado a lado e, idealmente, em conjunto. Não entrarei aqui no aspecto do conhecimento mútuo e dos interrogatórios oficiais que são exclusivos, mas fazem parte de um período diferente. O primeiro desafio é o da interoperabilidade dos equipamentos, isto é, a capacidade de agir em conjunto, apesar dos diferentes equipamentos. Trata-se de projetar e produzir equipamentos nativamente interoperáveis. Nesse ponto, as redes de comunicação são fundamentais. A este respeito, o nível de ambição da parceria CAMO entre as unidades belga e francesas da Brigada Motorizada é notável. As unidades em campo serão intercambiáveis sem qualquer obstáculo tecnológico ou operacional. Além do sistema de combate, a Bélgica e a França colaboraram no domínio dos conceitos operacionais, educação e treino. Esta parceria é um modelo a seguir para aumentar a cooperação europeia em matéria de defesa. O segundo desafio é a capacidade de ter equipamento militar concebido e produzido por vários países europeus. Temos experiência nesta área. Os helicópteros Tiger e NH-90, bem como os mísseis Milan e Hot, foram produzidos em cooperação entre parceiros europeus.
O projeto dos futuros tanques pesados franco-alemães, o sistema principal de combate terrestre é um vetor de dinamismo nas relações franco-alemãs ao nível da indústria de defesa. O MGCS será mais do que apenas um sucessor melhorado dos tanques Leclerc ou Leopard. Será um sistema de nova geração que se beneficiará das melhores tecnologias de cada uma das nações envolvidas no programa. O terceiro desafio é das experiências partilhadas. A cooperação expressa-se em conjunto de destaques na ex-Iugoslávia, no Afeganistão e no Sahel, que levou os soldados europeus a partilhar, interagir e coordenar. O destaque da Brigada Franco-Alemã no Mali em 2018 e parece-me particularmente ilustrativo. Hoje estamos empenhados num apoio comum ao exército ucraniano. Pergunta: quais são as principais capacidades que o exército francês apresentará na Eurosatoria? Pergunta: como se alinhar com as prioridades de defesa da França? Pergunta. Resposta: a Eurosatoria apresentará uma gama de veículos Scorpion, uma variedade de veículos aerotripulados utilizados nas unidades e com capacidade de rede. Os primeiros passos para o combate colaborativo. Você terá a oportunidade de ver o veículo Jaguar, o tanque Leclerc, reformado, o veículo Griffon e o veículo Serfal. O exército francês é um exército de desdobramento operacional e é uma referência na Europa pelas suas competências em aerocombate, pela qualidade do seu equipamento e pela sua experiência operacional. Os helicópteros NH-90, Cayman, Tiger e Guépard serão apresentados para ilustrar esta capacidade aeromóvel. O obuseiro Caesa MK-1, bem como o sistema de defesa aérea SAMP-T Mamba de nova geração, demonstra a determinação do exército em aumentar seu poder de combate, acelerando a decisão entre coleta de inteligência e fogos profundos. Além disso, vários drones e solução antidrones demonstram a nossa ambição no campo do emprego de drones aéreos em terra, em combate ar-terra. Outros equipamentos serão apresentados. Você descobrirá como o exército está se transformando para vencer a batalha ar-terrestre de amanhã. Pergunta: a guerra na Ucrânia destacou novas táticas e tecnologias utilizadas no campo de batalha. Na perspectiva da França, quais são as maiores surpresas ou confirmações sobre a guerra moderna revelada por este conflito? Pergunta. Consequentemente, que ajustes o exército francês está fazendo nas doutrinas de treinamento, nas prioridades de equipamento? Pergunta. Resposta: permanecemos modestos nesta fase na análise das lições aprendidas com este conflito. Deveríamos tentar discriminar os elementos que são situacionais do que são estruturais. O uso extensivo de drones, assim como as tecnologias civis adaptadas para o uso militar, mudou a dinâmica do combate. A importância vital da guerra eletrônica, das prioridades de inteligência e da necessidade de controlar a informação para influenciar a opinião pública nacional e internacional foi confirmada. Podem se identificar 4 prioridades estruturais. A primeira prioridade é a conectividade. Para superar o oponente é necessário compreender a situação tática, traçar um plano, dar ordens e realizar uma manobra controlada e reorientando este ciclo. Garantir um funcionamento suave e rápido deste ciclo permite ser mais rápido que o inimigo e manter a liberdade de ação. O combate em rede desenvolvido no âmbito do programa Scorpion permite-nos estar à frente nesta área. A segunda prioridade é a transferência do campo de batalha. O uso de drones e satélites torna cada vez mais possível romper a névoa da guerra. Torna-se mais difícil para os adversários ocultar interesses, configurações e movimentos. Para melhorar suas capacidades de detecção em profundidade, o exército está desenvolvendo sua gama de drones, desenvolvendo seus meios para analisar as imagens de todos os sensores e concentrar seus esforços na guerra eletrônica. A terceira prioridade é a letalidade. No contexto da guerra de alta intensidade, a letalidade é específica para a seleção de alvos táticos através da utilização de meios de destruição cada vez mais poderosos, precisos, sofisticados e em número suficiente para poder causar danos considerados num período de tempo muito curto. A quarta prioridade é a proteção. A hiperletalidade aumenta a pressão sobre a capacidade de sobrevivência e a resiliência de alvos de elevado valor, incluindo postos de comando, que são particularmente simples de detectar devido à sua pegada eletromagnética. A sua proteção deve ser reforçada, os métodos de comando devem ser diversificados para garantir sua continuidade operacional em caso de ataque. Para o Exército, isso se traduz no uso de blindagem na estrutura dos veículos Scorpion, a entrada em serviço dos veículos blindados de transporte pessoal, Arlad, a partir deste ano, e o desenvolvimento de defesa terrestre aérea através da modernização dos veículos Pamela. Pergunta: como é que as tecnologias emergentes influenciarão o papel dos soldados franceses na próxima década? Pergunta: que medidas são tomadas para preparar o pessoal do exército para um campo de batalha em evolução? Pergunta. Resposta: as tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, robótica, os sistemas autônomos, transformarão
profundamente o ambiente do soldado na próxima década. A inteligência artificial melhorará a tomada de decisões, fornecendo análises rápidas, sintéticas e precisas das situações de combate. Quanto à robótica, ela assumirá tarefas perigosas, repetitivas, como desminagem e reconhecimento em terreno hostil. Os sistemas autônomos, como os drones e os veículos não tripulados, proporcionam vigilância contínua e capacidade de resposta rápida. Nossos soldados são todos, portanto, menos expostos. Em suma, essas tecnologias proporcionam uma maior segurança e uma maior eficiência operacional, referindo as missões e as competências específicas aos soldados franceses no contexto operacional cada vez mais tecnológico. Pergunta: o exército francês iniciou a implementação do Scorpion em 2021, um dos programas de modernização mais ambiciosos entre as forças terrestres ocidentais. Quais foram as lições iniciais aprendidas? Que desafios estão a ser enfrentados e como tudo isso foi modificado? E como tudo isso foi modificado, a forma como o serviço luta? Pergunta. Resposta: o programa Scorpion visa renovar e modernizar as capacidades de combate de contato do exército com novas plataformas, como os veículos Griffon, Jaguar e Serval, bem como os morteiros montados MEPAC e um sistema único de informação de combate, conhecido como SICS, ao longo do período de 2020 e 2030, garantirá a consistência entre as capacidades do grupo de batalha de armas combinadas até o nível de brigada. Para isso, federa e conecta as plataformas e os combatentes para promover o combate colaborativo denominado Combate do Escorpião, que consiste em compreender, decidir e agir mais rapidamente que o inimigo. O desenvolvimento atual do Scorpion corresponde a um primeiro nível de combate colaborativo graças à modernização das unidades de combate em torno de um sistema de comando e informações que reúne em rede todos os intervenientes do grupo de batalha de armas combinadas. A seguir, o Scorpion expandirá a interconexão a todos os jogadores da terceira dimensão e as unidades de apoio. Um exercício de experimentação em nível de divisão Capstone 4 ocorreu em março passado nos Estados Unidos. Demonstramos a nossa capacidade de implementar o combate ao Escorpião. No contexto aliado, salientamos a necessidade de acelerar nossos avanços de dados em nível conjunto, bem como nossos aliados. Pergunta: a guerra moderna está ocorrendo em mais domínios, terra, mar e ar, espaço e cyberespaço. Como o exército está se adaptando a este espaço de batalha multidomínio? Pergunta. Resposta: a guerra moderna ocorre em todos os ambientes, terra, mar, cyberespaço, espaço e campos não físicos e eletromagnéticos. Falamos sobre operações multidomínio e multicampo. Além do ambiente terrestre, o exército desempenha o seu papel no domínio cibernético e nos campos não físicos. Para isso, no ambiente da transformação do exército, cria o Comando de Apoio Terrestre, Digital e Cibernético, conhecido como CAT-NC. Em janeiro de 2004, este comando garante a coerência da organização, bem como o funcionamento geral, o desdobramento operacional e a evolução dos campos de apoio digital e cibernético no domínio da guerra defensiva da tecnologia da informação. O Exército também desempenha um papel crucial no domínio da informação, sem a capacidade de convencer e de combater a influência adversária. Qualquer envolvimento militar pode falhar. O surgimento das redes sociais reforçou esta noção e acelerou significativamente a disseminação de informação, seja ela verdadeira ou falsa, ao mesmo tempo que aumentou seu volume, alcance e ressonância. Pergunta: a França desempenha um papel de liderança no fortalecimento do flanco oriental da OTAN. O que você aprendeu sobre a mobilidade e a prontidão das forças francesas? Pergunta. Onde há espaço para melhorias? Pergunta. Resposta: em resposta à guerra na Ucrânia e ao pedido dos aliados, as forças armadas foram destacadas em 28 de fevereiro de 2022. Apenas 4 dias após a invasão russa, com o batalhão ponta de lançamento da Força de Reação Rápida da OTAN para a Romênia. Esta rápida mobilização permitiu mobilizar mais de 500 soldados do exército francês em poucos dias. Desde 1º de maio de 2022, a força destacada evoluiu para um batalhão multinacional, do qual a França é uma nação quadro. As Forças Armadas Francesas também destacaram um destaque de defesa aérea Mamba desde 16 de maio de 2022, um elemento de apoio nacional e um elemento de comando avançado de brigada. No total, mais de 1.000 soldados franceses estão presentes na Romênia. Estes destacamentos sucessivos mostram a reatividade e a preparação de nossas tropas às dificuldades nos domínios administrativos, aduaneiros, interoperabilidade e formação foram ultrapassados. Estamos a tirar lições com os nossos parceiros europeus.
declínio evidenciado na cúpula do G7 amplia o caminho ao G2 de Rússia e China, diz especialista. O G7 realizou a sua cúpula na Itália não só com uma liderança enfraquecida, mas obsoleta e em declínio, sem qualquer autoridade moral pelas suas ações em relação à guerra na faixa de Gaza, disseram analistas. Para o doutor colombiano em ciência política formado pela Universidade de Toulouse, Jaramillo Jacci, os membros do grupo de países mais industrializados do mundo, especialmente dos Estados Unidos, chegaram à cúpula em um mau momento, uma vez que Washington tem sido demasiado tolerante com as violações sistemáticas de Israel em relação às decisões do Conselho de Segurança da ONU, da Corte Internacional de Justiça, e até muito crítico do Tribunal Penal Internacional. Com o duplo padrão em relação à questão de Gaza e outros casos de violações de direitos humanos, como a Líbia, o Iraque e o Afeganistão, vejo como muito complexo que surja algo do G7 que possa ter impacto, analisou Jacci. Na sua resolução, os membros do G7 apoiaram um cessar-fogo imediato no enclave palestino, a libertação de todos os reféns e um caminho credível para a paz que conduz à solução de dois estados. No entanto, para Jacci é difícil que o grupo recupere a sua legitimidade após a sua posição sobre a ofensiva militar de Israel, que já custou a vida de mais de 38 mil pessoas, muitas delas mulheres e crianças. Estamos, sem dúvida, caminhando para uma multipolaridade do G7. E, se quiserem, a melhor forma para os países mais poderosos, as maiores economias, se agarrarem ao poder e à hegemonia que tem exercido ininterruptamente desde o pós-guerra. Mas a minha impressão é que está muito enfraquecida, insisto, com a guerra em Gaza, com a ofensiva israelense. Não acredito que a legitimidade do G7 possa ser restaurada, disse o professor colombiano. Na visão de Eduardo Rosales Herrera, internacionalista, acadêmico de Relações Internacionais da Universidade Nacional Autônoma do México, o G7 está em claro declínio. A influência e o poder do G7 diminuíram bastante, entre outras coisas, devido à ascensão de outros polos de poder, como é evidentemente o caso da China, disse o especialista. Segundo o acadêmico, desde a crise econômica de 2008, o Ocidente já não é mais o mesmo, e a partir desse momento inicia-se uma fase de enfraquecimento muito pronunciada. Devemos ter em conta que o G7 foi fundado há mais de 50 anos e, francamente, já parece obsoleto, ultrapassado e já se vê em declínio, analisou. Para ilustrar o que Rosales destaca, no passado o G7 representava perto de 70% do PIB mundial, hoje apenas um pouco mais de 40%, o que de fato fala de um declínio na sua importância econômica global. Além disso, o especialista ressalta que outro assunto no qual o grupo chega a muitos acordos, mas dificilmente os cumpre, em relação à promoção de energia verde ou a sua intenção de expandi-la, algo que praticamente não sai do papel. Uma das resoluções aprovadas na cúpula desta semana foi disponibilizar ao governo ucraniano 50 bilhões provenientes de ativos russos congelados em países europeus para enviar uma mensagem inequívoca ao presidente russo Vladimir Putin. Roy Lopes Rivas, analista político, comentarista e ativista venezuelano, garante que o G7 está cumprindo a agenda dos Estados Unidos no que diz respeito à sua política internacional e especialmente no que tem a ver com o conflito russo-ucraniano. Eles são os principais países aliados dos Estados Unidos no mundo e obviamente cumprem seus pedidos, solicitações ou talvez mandato, porque no final se pensava que talvez os países que são países fortes como estes fossem mais soberanos, mas realmente o que fazem é cumprir uma agenda pró-americana e tudo o que ordenarem sempre cumprirão, afirmou Rivas. Para Rosales da UNA, a questão da Ucrânia foi praticamente a única sobre a qual os líderes do G7 concordaram, mas para continuar alimentando o conflito militar. Isso continua na lógica da Guerra Fria, longe de tentar buscar o diálogo, o acordo, a negociação, nada mais é colocar lenha na fogueira. O que teriam que fazer é tentar encontrar uma solução negociada, que não é nada difícil, mas recusam-se a reconhecê-la, afirmou Rosales. Os analistas constantes concordaram que praticamente todos os líderes dos países do G7 enfrentam graves crises internas nos seus próprios países, com índices de popularidade que atingem mínimos históricos e com eleições no horizonte, em que os seus partidos políticos não têm a maioria das preferências eleitorais. Rosales Herrera sublinha o caso do chanceler Oliver Scholz, da Alemanha, que vive não só o avanço dos grupos de direita nas eleições para o Parlamento Europeu, mas um crescimento econômico baixo. Também é o caso do primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, o qual tudo indica que perderá as eleições em 4 de julho. Assim como é o caso do presidente francês Emmanuel Macron, que sofreu um revés com o avanço da direita no Parlamento Europeu e convocou eleições. Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e os primeiros ministros do Japão e do Canadá, Fumio Kishida e Justin Trudeau, respectivamente, apresentam níveis de desaprovação que não eram vistos desde o início das respectivas administrações. Estamos vendo que
Com esses países que eram os líderes, o avanço substancial da extrema-direita, a situação está se tornando muito complicada e é uma deteriorização muito perceptível do G7, disse Herrera. Segundo o analista, as sanções impostas à Rússia, bem como as dirigidas aos produtores chineses, apenas provocam o fortalecimento e a aproximação entre Moscou e Pequim, algo que continuará a crescer. A China continua a fortalecer-se com essa aliança com a Rússia também se fortalece com a sua proximidade com a China. Então, tudo o que faz é consolidar outro G2 à frente do G7, um G2 que, evidentemente, se torna cada vez mais relevante, com mais presença, mais poder. Do lado da China temos um membro economicamente poderoso e do lado da Rússia temos um membro militarmente poderoso. Não devemos esquecer que a principal potência mundial em termos de arsenal nuclear, concluiu o analista. Exército do Reino Unido adia emissão de novos distintivos por temer espionagem da China. A empresa responsável pela criação das insígnias tem parte de sua produção na China, escreve o britânico Financial Times. As Forças Armadas do Reino Unido adiaram o suprimento de novos distintivos aos membros do serviço militar devido a preocupações de espionagem. Indica no sábado 15 de 6 de 2024 o jornal britânico Financial Times. O lançamento dos distintivos militares britânicos, redesenhados após a ascensão ao trono do rei Charles III, foi adiado devido ao receio de que as novas insígnias pudessem ser fabricadas na China e corressem o risco de permitir que as autoridades de Pequim inserissem dispositivos de rastreamento, escreve Financial Times. Os regimentos do exército britânico, que ostentam um brasão real em suas boinas, estão trocando os emblemas com um desempenho que representa a coroa de Santo Eduardes, preferida pela falecida rainha Elizabeth, como pela coroa Tudor, escolhida pelo rei. Mas o processo se complicou porque a empresa Yorkshire, contratada para fazer os distintivos, obtém parte de sua produção de fábricas na China, sublinha a mídia britânica. O jornal citou um alto responsável de defesa do Reino Unido que advertiu que os dispositivos poderiam incorporar transmissores GPS. As Forças Armadas Britânicas optaram por adiar a implementação enquanto consideram como responder às preocupações, já que o Reino Unido não possui capacidade de fabricação semelhante para produzir as insígnias de tecido e metal. O país tem trabalhado para substituir todas as representações, desde selos até moedas, com as iniciais da rainha britânica Elizabeth II, após seu falecimento em 2022, aos 96 anos de idade. Político suíço diz que a cúpula da Ucrânia foi constrangedora e pode arrastar o país para a guerra. Um importante nacionalista suíço criticou a recente cúpula que seu país organizou, classificando-a como constrangedora ao refletir sua visão de que tal evento seria prejudicial para a neutralidade tradicional da Suíça. O Partido Popular Suíço, o maior grupo na Câmara Baixa do parlamento do país, afirmou que a neutralidade é parte integrante da prosperidade da Suíça e iniciou um referendo para incorporar o princípio da Constituição. A liderança importante da sigla argumentaram que Berna não deveria ter sediado a cúpula deste fim de semana sobre um possível processo para a paz na Ucrânia sem a Rússia, e Nils Fischer, chefe da ala jovem do SVP, deu um veredito contundente sobre as negociações. A conferência não alcançará nada, diz Fischer, neste domingo, 16 de 6 de 2024. A coisa toda é uma farsa absoluta e uma vergonha para o nosso país, afirmou o político citado pela Reuters. A cúpula, realizada no resort de luxo Bürgenstock, em Lucerna, provocou um acalorado debate sobre se a Suíça deveria abandonar sua neutralidade, uma posição profundamente enraizada na psique da população, destaca a mídia. As potências ocidentais e outras nações presentes na conferência procuraram consenso para condenar a operação russa na Ucrânia, mas uma grande parte dos países do sul global, incluindo o Brasil, não assinaram o documento final. Fischer diz que o governo suíço cedeu cegamente à pressão internacional ao não convidar a Rússia. A Suíça está permitindo que a Ucrânia dite quem pode ou não ser convidado para esta conferência e está permitindo que ela se transforme em um espetáculo de Vladimir Zelensky. Agora corremos o perigo, e é um grande perigo, de a Suíça se permitir ser arrastada para uma guerra mundial, acrescentou o líder. O país europeu concordou em sediar a conferência a pedido de Zelensky, mas Berna declarou que a Rússia não deve estar envolvida no processo. As decisões da cúpula sobre a Ucrânia em Bürgenstock, Suíça, não podem ser implementadas sem a participação da Rússia, disse o ministro das Relações Exteriores suíço, Ignacio Cassis, neste domingo.
O Kremlin descreveu a Suíça como abertamente hostil e inadequada para mediar os esforços de construção de paz, em particular devido à adoção de sanções da União Europeia contra Moscou. Ante alto custo dos Gripen, FAB analisa comprar F-16 usados para servir de tampão à defesa do país. Desde o ano passado, a Força Aérea do Brasil segue em tratativas com a Suécia para adquirir caças Gripen. No entanto, questões de verba e cronograma estão sendo impeditivos para o negócio decolar. A FAB está insatisfeita com o alto custo do programa dos caças Gripen e divulgou que está estudando a aquisição de um lote usado de aeronaves norte-americanas F-16, ao menos como tampão para a defesa do país, de acordo com a Folha de São Paulo. Ao mesmo tempo, a mídia afirmou que a intenção da FAB com o anúncio é pressionar os suecos a melhorar as condições de negociação. A análise, no entanto, não aguarda relação com as capacidades do Gripen. Não estão sendo realizadas negociações com o governo ou empresas, nem foram definidas quantidades ou versões. As únicas interações sobre o tema tiveram como objetivo o levantamento de dados, disse a FAB em nota divulgado na sexta-feira, citado pela mídia. O jornal destaca que o comunicado da Força nada fala sobre as motivações que levam o interesse brasileiro aos F-16. Mas a intenção também foi publicada pelo site britânico especializado no assunto Jannes, o que, segundo a Folha, caiu com uma bomba nos meios militares. Toda a filosofia do programa do Gripen, que inclui a produção nacional do caça, da sueca SAB e transferência ampla de tecnologia, vai a cheque com a intenção, sublinha o jornal. Em uma conta aproximada, na aquisição dos Gripen, a FAB teria um gasto extra de talvez 5 bilhões por 14 aviões, além da encomenda inicial de 36, 15 dos quais serão feitos na linha de montagem da Embraer, parceira da SAB, em Gavião Peixoto, São Paulo. O negócio em si custou pouco mais de 20 bilhões se fossem pagos hoje. O valor é financiado por 25 anos pelo governo em Estocolmo, mas o Brasil precisa pagar adiantado parcelas que serão abatidas depois. De 2019 a 2023 foram 7,7 bilhões em valores corrigidos, 1,2 bilhão só no ano passado. A mídia ressalta que, na semana passada, foi noticiado que o cronograma de entrega das aeronaves fabricadas no Brasil parece inexequível ao contar com o ritmo atual. Segundo um oficial general da FAB, ouvido pelo jornal, a questão do preço está pesando. O F-16 é um avião que sobra em estoques mundo afora e por isso é tão requisitado na Ucrânia, por exemplo. De 2019 a 2023 foram 7,7 bilhões em valores corrigidos, 1,2 bilhão só no ano passado. Atualmente a Defesa Aérea Brasileira se encontra em Anápolis, Goiás, conta com versões modernizadas dos antigos F-5 que voam desde os anos de 1970. Há 47 aviões deste tipo no inventário da FAB, além de 30 modelos de ataque AMX, os quais os Gripen deverão substituir. O Brasil comprou no pacote com a Suécia armamentos AA de curto alcance Iris-T e os mísseis para além do alcance visual Meteor, arma única na América Latina. Os primeiros podem ser integrados aos F-16, enquanto os segundos dependem de uma adaptação mais custosa e intricada. A mídia ainda acrescenta os 7 Gripen que a FAB já recebeu, todos de fabricação sueca, e para um piloto ainda estão em testes para o emprego de mísseis. A primeira missão oficial do avião será no exercício militar Cruzettes, com a presença dos Estados Unidos em novembro no céu de Natal, Rio Grande do Norte. No entanto, os tiros serão virtuais. Para um militar próximo do programa, não haverá prejuízo ao futuro do Gripen no Brasil. Para ele, a FAB na prática só trocaria os F-5 pelos F-16. Muito mais modernos, enquanto tenta viabilizar do ponto de vista orçamentário mais caças da SAB, relata o jornal. Déjà vu pergunta: crise em grande escala na França seria a maior ameaça à Europa desde o Brexit, diz mídia. No entanto, segundo a Bloomberg, a equipe do presidente francês Emmanuel Macron não vê paralelo com a situação do Reino Unido em 2016. Uma crise em grande escala na França pode representar uma ameaça mais séria para a União Europeia do que a saída do Reino Unido da União Europeia, afirma no sábado 15 de 6 de 2024 a agência norte-americana Bloomberg. Uma crise em grande escala na França pode acabar representando uma ameaça mais séria para o bloco, pois atingir o coração da zona do euro
escreve a mídia citando fontes europeias. A Bloomberg escreve que os perigos da França são atualmente o primeiro tópico de todas as conversas em Bruxelas e que a atual situação lembra o Brexit. Apesar disso, segundo as fontes do veículo de imprensa, a equipe de Macron não acredita que a experiência do Brexit seja aplicável à França e que é necessário ter em conta antes os riscos econômicos que, segundo eles, acompanham a campanha do partido de direita Reagrupamento Nacional, Rassemblement National em francês. Eles acreditam que isso poderia permitir que os índices da coalizão do presidente Emmanuel Macron subissem. Nas eleições do último domingo para o Parlamento Europeu, o Reagrupamento Nacional obteve mais do que o dobro dos votos da coalizão de apoiadores de Macron, chegando a 31,36%. Em seguida, Macron anunciou a dissolução da Assembleia Nacional, a Câmara Baixa do Parlamento Francês, e a realização de eleições parlamentares antecipadas em 2 turnos, em 30 de junho e 7 de julho. Em um referendo realizado em junho de 2016, 52% dos britânicos votaram a favor da saída da União Europeia. Em 31 de janeiro de 2020, o país deixou o bloco após 47 anos de filiação, o período de transição após o Brexit, quando todas as regras e leis da União Europeia estavam em vigor no Reino Unido e os cidadãos viajavam sob um procedimento simplificado. Terminou em 31 de dezembro do mesmo ano. Em 1º de janeiro de 2021, entrou em vigor um acordo de comércio e cooperação entre as duas partes.